aí, pessoal, voltei. Desculpa aí pelo corte do vídeo novamente, que eu andei falando demais, né? Então, é o seguinte, cortou, eu tava falando aí com nada a respeito daquele gráfico. Onde é que eu fui? Pus um canetão. Onde é que tá meu canetão? Bom, aquele gráfico ali, gente, vocês vão identificar o seguinte, que no período aqui que eu tava falando, o governo, ele teve uma série de aumento de gastos e ele, por conta própria, né, resolveu fugir, né, fugir não, né, abdicar, resolveu abdicar de uma receita. Por exemplo, os impostos que ele deu isenção na compra de eletrodomésticos, na compra de carros, IPI, que ele reduziu, enfim, uma série de abonos que o governo deu, abrindo mão do imposto a ser arrecadado, para quê? Para favorecer, dizendo ele, favorecer os mais pobres, porque o cara não tinha condição de ter um carro, o cara não podia viajar de avião, e que isso, que aquilo. Só que é o seguinte, ele abriu condição para as pessoas terem essas benesses de forma falsa, se tirando de si o direito de receber os impostos necessários para manter a máquina pública plena, funcionando, e assim haver realmente um crescimento sólido da economia, né? Fosse verdadeira a atribuição. As pessoas têm que conquistar tudo isso que o governo propôs, não por força do governo. O governo ele tem que deixar o ambiente saudável, de modo que as pessoas, por sua própria conta, consigam receber essas benesses, né? Não passar fome, viajar, comprar o seu carro novo e tudo mais. Com base em financiamento, em isenção de imposto e dando isso daqui, né, um monte de gastos que foram distribuídos aí, isso não é correto. Infelizmente, a gente tem que ser realista. Eu sou realista. Eu estou falando para vocês exatamente aquilo de forma embasada, né? Imagina você, na sua casa, você tem os seus filhos, aí seu filho quer uma mesada, né? Seu filho quer mesada, o outro também quer uma mesada, o outro quer um computador, o outro quer ir viajar, isso e aquilo. Vai que você tem um monte de filho. Aí você pega, não, tudo bem, eu vou pegar o meu salário e vou dar um pouco para cada um, né? Vou distribuir um pouco para cada um porque eles não têm condições, tadinho. Aí tudo bem, eles vão lá e começam a fazer as coisas que eles querem, certo? E em contrapartida, esses filhos, como eu estou mantendo eles, eles pegam e começam, não vou estudar, eu não vou ajudar a limpar a casa, você diz, não, pega o meu dinheiro aqui, vai gastar, e não precisa lavar a louça não precisa varrer a casa não. Aí o que vai acabar acontecendo? Você vai acabar morando num chiqueiro e sem dinheiro. Entendeu? A situação do país é essa. A gente está vivendo num chiqueiro e sem dinheiro. Porque foi dado todas essas benesses, foi aberto mão dos impostos necessários para manter o governo funcionando. E aí foi o que aconteceu. Aumentou o gasto, diminuiu a receita, desequilíbrio na economia. Certo? Bom, gente, falados disso, a gente vai dar seguimento aqui. Despesa pública. Item 6 do manual. A regra básica da Lei de Responsabilidade Fiscal, artigo 15, para todo e qualquer aumento de despesa
pode ser assim traduzida: toda e qualquer despesa que não esteja acompanhada de estimativa do impacto orçamentário financeiro nos 3 primeiros exercícios de sua vigência, da sua adequação orçamentária e financeira com a Lei de Orçamento Anual, o PPA e a LDO. E no caso de despesa obrigatória de caráter continuado, de suas medidas compensatórias, é considerada não autorizada, irregular e lesiva ao patrimônio público. Essa norma, de acordo com o parágrafo 4º do artigo 16 da LRF, é a condição prévia, não só para a aquisição de bens, serviços e obras, como também para a desapropriação de imóveis urbanos de acordo com a Constituição, que, de acordo com a Constituição, deverá ser paga em dinheiro. A novidade aqui está no conceito de despesa obrigatória de caráter continuado, que nos termos do artigo 17 é a despesa corrente, derivada de lei, medida provisória ou ato administrativo normativo, geradora de obrigação legal de sua execução por um período superior a 2 exercícios. Algumas ações governamentais objetivas poderão esclarecer um pouco mais esse conceito. Em nível municipal, por exemplo, é o pagamento de bolsa escola para famílias carentes que comprovem a frequência dos filhos em idade escolar na rede pública de ensino. E projeto para a criação de territórios federais na região amazônica, aprovado pelo plenário do Senado Federal em 2000. Como se vê, as despesas geradas a partir dessas ações atendem aos requisitos propostos, gerarão despesas correntes derivadas de lei e execução por período superior a 2 exercícios financeiros. Diante do que estabelece a nova lei, para a questão do aumento de despesas, 2 alternativas são dadas, ambas de grande ônus político: aumento permanente de receita ou redução permanente de despesa. Some-se ainda o parágrafo 3º do artigo 17 que, sem deixar margem para a criatividade, define o aumento permanente de receita como proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição. De nada valerão, pelo menos para esse fim, iniciativas do tipo combate à sonegação, bolão fiscal e outras medidas do gênero. E para que não haja a menor chance de alguma brecha ou artifício legal, a lei equipara o aumento de despesa à prorrogação daquela já criada por prazo determinado. Não é de estranhar, portanto, que estes sejam um dos pontos que mais têm suscitado críticas por parte dos governantes nos diversos níveis da federação, diante das barreiras que são impostas a aumentos de despesa sem a correspondente fonte de recursos. No entanto, o princípio que embasa tal conduta não é outro do que gastar apenas o que se arrecada. Mas ninguém ouviu isso, gente. Gastar apenas o que se arrecada. É a base de tudo no mundo. Você não pode gastar aquilo que você não tem. Então, de tudo que eu disse aqui, gente, ó, de acordo com o artigo 16, é condição prévia não só para a aquisição de bens, serviços e obras, como também a desapropriação de imóveis urbanos, de acordo com a Constituição, sendo paga em dinheiro. Então, despesa é tudo isso daí. Né? Para você poder realizar uma obra pública, você vai ter que desapropriar, então você vai gerar uma despesa desapropriando aquele imóvel, porque você vai ter que pagar em dinheiro. Né? Nada de papéis, né? Governamentais, lá, os precatórios. E no 17 está falando aqui que o conceito de despesa obrigatória de caráter continuado é a derivada de lei, medida provisória, tal. E ele dá exemplos aqui. Por exemplo, as bolsas, né? Para famílias carentes. E um projeto de territórios federais na região amazônica. Então, assim, gente, bolsa, toda bolsa,
uma despesa. E é uma despesa continuada. Por quê? Porque você vai ter que estar pagando aquele dinheiro, né? Continuadamente. Por mais de 2 exercícios, né? Na verdade, para sempre. Por isso que tem gente aí que fala, vamos acabar com o Bolsa Família, vamos acabar com isso aqui. Não tem como o governo acabar. Isso aí é um mal que já foi feito, né? Mas você é contra os pobres, não sei o que, não sei o que. Não é isso não, gente. É o seguinte, eu acho que tem que ter bolsa. Eu acho. Entendeu? Se a pessoa tá numa situação tão difícil, tão difícil, tão difícil, entendeu? Ela tá na miséria lá, fodida. Ela tem que ter uma mão do Estado. O Estado tem que lá dar a mão pra ela e levantar ela. Entendeu? Mas o Estado, ele não tem que pegar ela, levantar ela, pôr no ombro e carregar pro resto da vida. Entendeu? Tinha que ter um tempo. Tinha que ter um prazo. Esse negócio de, eu vou pagar uma bolsa pra você porque você tá com o filho na escola. Ou porque você tá com a carteira de vacinação em dia. Ou por isso. Ou pra... Não, você não tem que condicionar nisso. Vai lá e levanta o cara. E manda ele continuar. Mesmo porque colocar o filho na escola, se você pôs o filho no mundo, é obrigação sua colocar ele na escola, educá-lo, cobrar resultado dele, notas e tudo mais. Se você tem um filho, você tem que pegar ele e no prazo da carteira de vacinação ir lá levar no posto de saúde para ele ser vacinado. Então isso daí não é uma coisa que o governo dá uma benesse. Não, o governo não tinha que exigir nada. Isso aí é obrigação. Se o pai ou a mãe não fizer, ele tem que ir preso. Ponto. Não tem outra conversa. E o governo vai lá e ajuda. Olha, eu vou lhe pagar aqui, vai. A pessoa está na miséria. É um indigente. Né? Não tem nada na vida. Tudo bem, ó. Tá aqui, eu estou lhe dando a mão. Vamos lá. Eu vou lhe pagar um salário mínimo que seja por um período aí de 1 ano, 2 anos. Até você se aprumar. Você vai aproveitar esse período, você vai estudar, você vai se profissionalizar e tudo. E no final, agora você criou suas asas, voa, ajuda o país, ajuda a economia. Né? Negócio de bolsa, o que a pessoa fica? Fica dependente e o Estado fica tendo que sustentar a pessoa. Entendeu? Então, e o que a LRF está tentando fazer? Que ela tenta restringir. Você só vai poder aumentar a sua despesa, o seu gasto, de acordo com a sua receita. Então, não tem como. Diante do que estabelece a nova lei, para a questão do aumento de despesas, 2 alternativas são possíveis, porém, politicamente, né, não são viáveis. Por quê? Porque a primeira é aumentar permanentemente a receita, quer dizer, você vai ter que aumentar impostos. E aí quem é que vai ficar nervoso? Né? A Confederação Nacional da Indústria, né? Os prestadores de serviços, as empresas em geral e o contribuinte, pessoa física, né? Pessoa individual. Pessoa tendo aumento de imposto, ela vai pagar mais imposto, não vai ficar satisfeita. Politicamente isso é inviável. Né? Vai haver um estresse, um conflito. E a segunda é cortar suas despesas. E se você corta despesas na atual conjuntura de governo, né? Você tendo que dar cargos em comissão para uma porrada de gente, você começa a cortar despesas, você tem que cortar na própria carne. E isso aí acaba ocasionando o descontentamento ali dentro do governo. Então, na verdade, gente, o que você tem que fazer? É gradativo. O crescimento de um país, a formação de uma nação, ele é lento. Principalmente no caso do Brasil. Você tem o Brasil aqui. Receita, despesa. Certo? É igual às pessoas.
A despesa não tem que passar a receita. Ela tem que estar aqui, ó. E cada vez que você recebe mais, você gasta mais. Natural, certo? E isso aqui é uma coisa lenta para você estar num patamar de um país, de uma nação desenvolvida. Uns baques desse que a economia brasileira toma, pelos erros do governo, acabam prejudicando muito o desenvolvimento, entendeu? Você pode contar aí que a gente vai, para se reerguer, vai muito tempo, vai muitos anos mesmo. E a gente estava num caminho legal, certo? Só o que pode melhorar essa situação, né? Eu quero melhorar a situação do povo e tal, para não ter miséria, para não ter não sei o quê. Você tem que investir em educação, você tem que ter as pessoas instruídas para elas terem melhores empregos, melhores condições de vida, e essas pessoas recebendo mais, tendo melhores condições de vida, naturalmente elas vão pagar mais impostos, porque elas vão consumir mais, e aí você investe mais, e aí a despesa também vai subir junto, e sempre com essa sobrinha aqui, o país vai respirando, respirando, respirando e crescendo. E a sociedade como um todo vai sendo beneficiada, né? Quando a esmola é grande, não adianta, é bobagem, entendeu? O povo precisa ter essa consciência. Não existe milagre. Porque o cara, ele era pobre, não sei o quê, e veio do Nordeste, era um retirante, e ele veio e fez milagre. Nossa, ele deu bolsa, ele abriu financiamento, e não sei o quê. Não existe isso. Não existe isso. Não existe isso. Entendeu? Num ponto, né? Eu não sou PMDBista, nem partidário, nem amigo do Temer. Mas na verdade, gente, depois que a merda tava feita, não tinha mais o que fazer. O jeito é trabalhar. O jeito é focar no serviço mesmo. Entendeu? E não ter aumento de carga tributária. Não ter aumento de carga tributária. Porque é injusto. É muito injusto. Eu não recebo bolsa. Nenhuma. Tô tentando crescer aqui pelo meu próprio esforço. Entendo que tem pessoas que não têm a condição, por exemplo, de estar aqui dentro de um teto, debaixo de um teto, que nem eu, no momento. O governo tem que ajudar, mas essa pessoa ela tem que ser erguida e ajudar agora o governo, né? Para alavancar as coisas. Não é assim que funciona. Bom, despesas com o pessoal. Fiscalização e controle. Os gastos com a folha de pagamento de pessoal representam o principal item das despesas de todo o setor público brasileiro. Entre 96 e 2000, o conjunto de estados brasileiros gastou em média 67% das suas receitas líquidas com o pagamento de pessoal. O que acontece quando um ente público despende 70% da sua receita líquida com folha de pagamento? Significa que restam 30% para a realização dos serviços públicos básicos, como educação, saneamento, saúde e segurança, sem considerar a manutenção de estradas e vias urbanas, a preservação do patrimônio público. Além disso, o crescimento populacional da demanda, um programa de investimentos crescentes por parte de governos. Uma crítica constante da Lei de Responsabilidade Fiscal diz respeito à imposição de limites. A imposição de limites para os gastos com pessoal. A definição desses limites busca simplesmente permitir que o administrador público cumpra o papel que a sociedade lhe atribuiu, proporcionar bem-estar à população a partir dos recursos que lhe são entregues na forma de impostos. Certamente que o aumento da participação na folha de pagamento das receitas dos estados e dos municípios deveu-se, como já visto, à estabilidade econômica e à queda dos índices inflacionários. Além disso, a despesa com o pessoal apresenta um componente vegetativo importante.
responsável pelo crescimento desse tipo de despesa de forma continuada. Por conseguinte, a limitação dos gastos com pessoal em percentual da receita corrente líquida deve-se, antes de mais nada, à necessidade de manter o setor público com recursos necessários à sua manutenção e ao atendimento das demandas. Então, como foi dito aqui, temos a intenção de adentrar ao serviço público. Eu, pelo menos, tenho essa vontade, né? Senão não estaria aqui estudando. Só que eu estou aqui estudando e discutindo com vocês, gravando vídeo e pondo na internet e tudo mais, e quero entrar no serviço público, por quê? Porque o serviço público, você não vai sofrer com os intempéries econômicos da besteira que muitos governantes fazem. O cara faz a merda, derruba a economia e quem perde o emprego? Você. Então, e eu. Então não é o que eu quero, entendeu? Eu atualmente sou autônomo, trabalho com uma pequena loja, entendeu? E eu penei muito nesses primeiros meses da crise. Depois que a dita cuja foi suspensa, é que a economia melhorou um pouco, entendeu? Melhorou a minha situação lá, comecei a voltar a trabalhar normalmente, mas passei por uma situação muito difícil. Na verdade, nesse momento eu ainda estou com meu nome sujo, né? Paciência. Vai melhorar, se Deus quiser. Só que, em alguns outros concursos que eu prestei, a gente consegue verificar o seguinte, que tem sido exigido pelas organizadoras uma visão mais empresarial, né? Uma visão mais corporativa no funcionário público. Não adianta você querer entrar, agora eu estou feito, agora eu estou estável, eu vou trabalhar uma vez por semana e vou pôr o pé em cima da mesa. Não, você tem que trabalhar, meu filho. Pelo menos eu tenho essa visão. Eu quero entrar para trabalhar. Eu quero fazer o meu serviço legal. É ótimo, eu vou ter a minha estabilidade, vou ter um salário todo mês, vou poder fazer as coisas da minha vida fluírem de uma forma mais tranquila. Mas você tem que trabalhar, você tem que fazer o seu valor. É muito ruim você entrar numa repartição pública e ver a cara de nojo das pessoas pro contribuinte. Infelizmente é ele que está pagando o seu salário, entendeu? Felizmente ou infelizmente, porque se também não tivesse ele, não precisava de você lá, né? Então é exatamente por isso. Você tem que fazer as coisas valerem a pena, entendeu? Faz parte, né? Eu quero trabalhar no serviço público, eu quero trabalhar no serviço público. Eu não quero só ganhar dinheiro, entendeu? E pensar só no meu umbigo. Porque mais cedo ou mais tarde, você pensando só no seu próprio umbigo, entendeu? A economia quebrando, você vai junto. Você vai junto. Você pode ser funcionário público e não ser mandado embora. Mas você vai sofrer com o aumento de preços. Você não vai conseguir comprar o que você comprava antes. Entendeu? Tudo prejudica. Tudo prejudica. Então, realmente, quanto menos o governo gastar com o pessoal, é melhor. Vai sobrar mais dinheiro para ele executar as suas funções públicas. Então, se todo funcionário público, todo funcionário público se dedicasse ali no seu potencial máximo profissionalmente, não precisaria estar contratando mais gente, é óbvio. E também fora a necessidade ali de fazer curral político, né? Que a gente sabe que essas coisas infelizmente existem no Brasil. Bom, gente, vou dar uma descarregada na máquina, tá? E aí a gente continua no próximo vídeo. Tchau!